Fala pessoal, meu nome é Darley Tomás e hoje a gente já vai direto pro vídeo. A gente vai falar sobre QQQ e VGT, dois ETFs. Um puro sangue de tecnologia e outra Nasdaq que acaba sendo um pouquinho mais generalizado e que é tido como um ETF de crescimento, né? A gente tem Growth and Technology. A gente tem aquele misto ali no QQQ, mas ele não é puro sangue igual o VGT. E o porquê que eu insisto tanto nos ETFs? Simplesmente pela diversificação e baixa volatilidade. Quando a gente fala baixa volatilidade, a gente não está falando que ele vai oscilar pouquinho, vai depender muito mais do ETF que você escolhe. Para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos a gente tem até ETF alavancado. A gente tem, se você quiser, o ETF alavancado 3 vezes a Nasdaq. Se a Nasdaq sobe 3% num dia, 3%, neste ETF a gente vai para 9%. Mas se a Nasdaq cai 3% no dia, este ETF perde 9%. Então a pancada é grande. E quando eu falo desses ETFs, eu estou falando de sono de anjo, diversificação e tranquilidade na hora de investir o seu dinheiro. Simplesmente porque esses ETFs fazem o trabalho pesado, né? A dificuldade que a gente tem ali para escolher ativo por ativo, esse ETF acaba fazendo para a gente. Por quê? Para você estar num Nasdaq 100, a sua empresa tem que estar muito boa, tem que ter o caixa saudável, tem que estar gerando valor, né? Existem algumas exceções? Existe, gente, não tem como, mas é a minoria. Para estar num S&P 500, a empresa tem que estar dando lucro, tem que ser muito grande, tem que ser uma gigante no mercado americano. Então, o ETF acaba fazendo o trabalho pesado para você porque ele acaba selecionando ali naturalmente as melhores empresas. E agora, nosso editor faz a mágica, eu tô pequeno. Vocês podem ver aí na tela, eu tô com Apple aqui, a gente tem Microsoft, a gente olha Nvidia, gente, menos 26%. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, você está vendo que as grandes empresas estão praticamente todas vermelhas e essas menorzinhas aqui estão bastante verdes, né? O ponto é o seguinte, a gente está pegando aqui um período de tempo de 3 meses. Nos últimos 3 meses, a Apple perdeu 12,77% de valor, o Google 13%, o Facebook perdeu aí 9%, né? Porque ele já tinha tomado a pancada antes. A Amazon perdeu 26%, gente, perdeu mais de um quarto de valor. Olha isso aqui, a Visa perdeu 11%, tá? A Mastercard perdeu 10%, JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, se não me engano, hoje é o 5º maior banco do mundo, perdeu quase um quarto de valor também. Isso somente em 3 meses, tá? Imagina você estar simplesmente focado nestas empresas. Você ia ter perdido aí brincando 15, 16%, sem choro nem vela. A gente tem aqui também o Salesforce, 19,72%. Tesla perdeu aí somente 10%, né? Tá até ok. Mas se vocês verem, a gente tem Tesla, a Ford embaixo, 23% e a GM, 21,75%. Porque a Tesla vem num crescimento muito grande, ela tá num hype muito grande, então as pessoas tendem a gostar mais da Tesla. Darley, para de falar somente desse sangue, né? Desse tanto de perda que a gente está vendo aí. E aí, gente, olha aqui, óleo e gás, que é o setor ali energético, né? Que agora está sendo conhecido porque as empresas têm investido nisso. ExxonMobil, mais 10% nos últimos 3 meses. A Chevron, mais 20%. A Petrobras não vai aparecer aqui porque eu estou pegando o S&P 500. E aí a gente tem também aqui, ó, empresa perdendo mais de 30%, empresa despencando mesmo. E aí, ó, Coca-Cola. Você deve pensar, como assim, Darley? Coca-Cola está subindo no meio de uma crise, tudo derretendo? Simplesmente porque a Coca-Cola é uma empresa bem administrada, ela não vende somente Coca-Cola. A água que você toma provavelmente de garrafinha, que você compra num shopping ou no aeroporto, ou até mesmo na rua, num quiosquezinho, vai ser produzida pela Coca-Cola. A Coca-Cola diversificou muito bem, tem dívida muito controlada, então ela sofre menos com essa subida de taxa de juros do Fed. E às vezes você vê todo mundo falando e não entende, né, o que está acontecendo. Gente, vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente vai analisar uma empresa, a gente pega todo o valor presente e futuro que ela vai gerar de fluxo de caixa, faz a correção descontada a taxa de juros daquele país, a taxa de juros no país em que ela opera. Se a gente colocar Brasil hoje, mais de 12%. Estados Unidos está entre 0,75% e 1%, só que antes era de 0 a 0,25%. Então tem todo o impacto. A taxa de juros aqui nos Estados Unidos praticamente quadruplicou, né? Comparado à taxa de juros antiga. Então todo o valuation da Amazon, Facebook teve outra coisa, né? Perdeu usuários também, mas Apple, a Microsoft, Google, todas essas empresas tinham valuation baseado
em uma taxa de juros jogada, né, lá para frente 10, 20, 30 anos, baseada em 0,25%. E agora está baseado em 0,75% ou até mesmo 1%. Então, vocês podem ver que as perdas ainda estão baixas. Se você comparar que o valor ajustado colocado no fluxo de caixa futuro, ele quadruplicou. Por quê? Se a gente colocava todo o valor baseado em 0,25%, a gente está colocando agora todo o valor baseado em 1%. Então a gente pensa, mas é só 0,75%. Mas imagina isso aplicado nos próximos 30 anos de geração de fluxo de caixa da empresa. Então é por isso que está acontecendo toda essa derrocada. Eu vejo que pode ser que não tenha chegado no fundo ainda, mas eu também vejo muito chilique, sabe? O mercado financeiro é uma criança mimada, que acha que pode ter tudo a hora que quer, na hora que quer. E na hora que o Fed, que é o pai, bate o pé, aí todo mundo corre, todo mundo sai vendendo, todo mundo desesperado, é o fim do mundo. E eu tô aqui tomando meu café, acordando todos os dias, vivendo minha vida tranquilamente, focando em simplesmente gerar mais dinheiro para investir mais. Porque se antes eu gostava da Amazon no preço que ela estava, agora é que eu vou gostar mesmo. E a gente pode ver cotação aí de 2.261 dólares. A Amazon já chegou a custar quase 3 mil dólares uma ação. Então, gente, faz parte do mercado essas oscilações. O seu salário está valendo menos hoje, simplesmente pelo fato da inflação corroer o seu salário. Então, eu queria dar toda essa amostragem para vocês de que sempre que acontecem essas coisas de subida de taxa de juros, alguns setores sofrem mais, principalmente das empresas de tecnologia, onde os Estados Unidos é muito forte. E alguns outros setores vão sofrer bem menos. Principalmente aqui, ó, utilities, tá vendo? Ó? Tem empresa que ganhou quase 10%, gente. Empresa aqui, ó, o ticker ED, eu não faço ideia qual seja, ele é Consolidated Edison, aqui a gente tem muitas empresas de energia elétrica, subiu mais de 13%. Então, se você tem o ETF XLU, que a gente também tem na nossa carteira do canal, ele acaba fazendo um pivô ali, acaba fazendo a âncora da sua carteira e não deixa que você perca, né, todo o valor. Se você aloca todo o seu dinheiro na Amazon, menos 26%. Se você aloca todo o seu dinheiro em Google, menos 13%. Imagina para onde é que vai o seu coração. Imagina para onde é que vai a sua taquicardia, né? Você vai ficar louco. Imagina você contando para sua esposa que perdeu 30% de todo o dinheiro que vocês tinham. Então é por isso que a gente fala de diversificação. Como a produção falou, como tem mulheres que me seguem, imagina você chegando pro seu marido e falando que você perdeu 30% de todo o seu dinheiro porque você comprou um único ativo. E quando eu falo de diversificação, eu também estou falando de ETFs. Você não tem que colocar tudo só no S&P 500, tudo só na Nasdaq ou tudo só em XLU. Você tem que fazer todo aquele balanceamento para conseguir ter uma rentabilidade boa e uma baixa volatilidade para te deixar mais tranquilo, para fazer com que você tenha a aposentadoria que você deseja. Então, pessoal, vamos falar aqui diretamente de QQQ e VGT. Quero fazer uma comparaçãozinha rápida com vocês, tá? Na última sexta-feira, né, eu tô gravando esse vídeo no sábado, no dia de ontem, a Nasdaq deu aquele bump, né, teve uma corrida muito grande, subiu 3,71% e o VGT subiu 3,78%. Administrado, né, é emitido pela Invesco, que é o QQQ, e o VGT é emitido pela Vanguard. Aí a gente tem aqui o QQQ com o dobro, né, o valor da taxa de administração é o dobro, que é de 0,2%, e o do VGT 0,1%, né, 0,10%. A gente vê que eles têm aqui, ó, muitos ativos under management, né, sob gestão. A gente tem um bom valor, né, por dia de liquidez, no QQQ 24 bilhões, no VGT 275 milhões de dólares. E aqui que tá a diferença, tá? O QQQ tem 103 empresas e o VGT 359. E aí a gente pode ver aqui, ó, nas top 10 holdings, no VGT a gente tem uma concentração um pouquinho maior de 60% nas 10 empresas, enquanto no QQQ é 51%. Vou falar melhor um pouquinho mais sobre essas empresas aqui nesse outro site. Aqui, gente, é onde eu consulto a sobreposição dos ativos, o quanto tem de empresas no ETF, no QQQ, e o quanto tem no VGT, para a gente não ter uma sobreposição muito grande. A gente pode ver que a sobreposição aqui é de 50% basicamente. Porém, 11% das empresas que estão no VGT, tá? 11,8% tá aqui, ó, também estão no QQQ. E 39% das empresas que estão no QQQ estão no VGT. A gente vê que não tem uma concentração muito grande. Esse overlap aqui by weight
é basicamente o peso, né? Acaba dando uns 50% ali de sobreposição no peso das empresas. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó, a sobreposição do VGT em relação ao QQQ. A Apple tem 10% a mais no VGT, né? Tem um peso 10% maior no VGT, a Microsoft tem 7,5% a mais, né, no VGT. Então a gente tem a Visa, né, que tem 3% a mais. Vocês podem ver que o VGT ele é muito mais focado em tecnologia, pessoal. Por quê? Essas empresas aqui, a Visa e Mastercard, elas trabalham com tecnologia. A gente pensa que elas trabalham com processamento de pagamento. Além do processamento, elas tentam fazer o máximo, tudo o mais tecnológico possível para que elas consigam ganhar mais dinheiro ainda. Imagina elas ganhando 1 centavo a mais por cliente. Quantos clientes a Visa não tem? Simplesmente porque implementou uma nova tecnologia e agora está conseguindo fazer as transações mais rápidas e ganhando 1 centavinho ali no jogo. Aí vocês podem ver que a gente tem Intel, a gente tem Salesforce, a gente tem Oracle, a gente tem Nvidia, a gente tem ServiceNow. E aí quando a gente vai para o QQQ, a gente vai ter Pepsi, né, que é a PepsiCo, a gente vai ter Costco, que isso aqui é supermercado, a gente vai ter telecomunicações, que é a Comcast, a gente vai ter T-Mobile, que é comunicação também, que a gente é cliente da T-Mobile pelo preço, porque se não fosse pelo preço eu teria mudado para Verizon, que eu acredito que é uma empresa muito mais bem administrada e com um fluxo de caixa muito mais livre do que a T-Mobile. A gente tem Tesla aqui, que é difícil definir a Tesla simplesmente como tecnologia, porque ela está no ramo de automóveis e o ramo de automóveis queima muito caixa, é muito caro para se manter uma empresa assim. E aí, ó, vocês podem ver que a Apple no QQQ tem 12% de peso, enquanto no VGT tem 22%. Então, Darley, qual que você escolhe, Darley? Pessoal, eu ficaria com os dois, só que eu faria uma estratégia que é muito conhecida aqui nos Estados Unidos. É uma estratégia muito utilizada aqui pelos fundos nos Estados Unidos. Então, eu acredito que você pode utilizar esses dois ETFs como satélites. Você coloca ali talvez um VTI na carteira, que é todas as empresas dos Estados Unidos. A gente tem um ETF que tem todas, sem exceção, todas as empresas dos Estados Unidos. Você faz uma base muito sólida com pouca volatilidade que vai acompanhar a economia dos Estados Unidos, do mundo. A gente coloca um VTI, um VEA. Eu falo sempre VEA, fico querendo rir. A quinta série nunca sai da gente. Então o VEA é de mercados desenvolvidos, né? Exceto Estados Unidos. A gente está falando ali de empresas da Alemanha, né? Da Europa como um todo. E aí você pode colocar esses ETFs para dar aquela apimentada, para dar aquela aguçada, para dar aquela porrada na sua carteira, para que você também não perca para a inflação, né? Para que você não deixe sua carteira sem graça demais, aquela coisa sem sal, xoxa, que não vai fazer com que o seu patrimônio cresça. E aqui, pessoal, eu achei os retornos, tá? Desses dois ETFs. Vocês podem ver aqui, ó, o quanto é louco isso. O QQQ, até um ano de retorno, tá aqui eu tô sublinhando aí para vocês, menos 7,68%. E o VGT, menos 3,37%. Só que é sempre, a gente tem que entender isso. Sempre que a gente tá olhando assim, ó, fechado demais, abre a sua visão, tá? E a mesma coisa com o gráfico, expande o gráfico. Olha 3 anos, pessoal. QQQ, 60,49% de retorno. Mais de 20% ao ano. Tá, o Brasil não tem 20% de inflação hoje, quem dirá os Estados Unidos. O VGT, mais 68,29% ao ano. Tá? Vocês podem ver que a volatilidade vai ser maior, o QQQ tem um beta, né, um pouquinho maior. Aqui o preço sobre lucro do QQQ hoje está 30,43, o que significa? Que é a empresa ali que ele vai demorar, em tese, se você não investir nada, mais nada, não continuar crescendo o seu patrimônio, e ele vai demorar 30 anos para se pagar, mas isso é super comum nos Estados Unidos, porque a gente tem empresas muito sólidas, muito saudáveis. E o VGT, como tem muita empresa tech, né, é o puro sangue, vai ter aí 32,8%. Tá. Se a gente colocar por dividendo, o QQQ paga 1,77 dólares por cota e o VGT 2,79. Mas a gente está focando aqui em crescimento. A gente quer que o nosso patrimônio se multiplique sem a gente fazer muito esforço, sem a gente ter que suar a camisa, a gente tem que gastar somente as calorias através do cérebro. E aí a gente tem em percentual, o dividend e o do QQQ é de 0,45%, o VGT é um pouquinho maior, 0,63%. Então, eu acredito que você pode ter os dois na carteira, logicamente que não concentrando demais, fazer uma divisão ali de 30% a 35%, talvez pegue 15% do QQQ, 20% do VGT ou 15% de cada um, para dar aquela pimentadinha e para você acompanhar o mercado de tecnologia, porque eu não me vejo hoje mais sem a Amazon, eu não me vejo hoje sem uma Apple, eu não me vejo mais sem streaming. Moto desgramada. Eu não me vejo mais sem as tecnologias que a gente possui hoje. Então a tendência é que
este ramo cresça cada vez mais. Então, pessoal, pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido, e deixem aí nos comentários, você teria algum desses ETFs na sua carteira? O que vocês acham disso? Vocês acham o que vocês acham que faltou aí para esclarecer para vocês? E se parecer simples demais, é porque investir em um ETF é simples demais. Não compre somente a agulha, compre o palheiro inteiro e vamos junto com o John Bogle, o pai dos fundos, né? O pai dos ETFs. Tamo junto e é só o começo.